que você está achando do governo Lula? Como é que estamos? O Lula perdeu o pulso faz tempo. O Lula vai a Paris e está cheio dos grandes discursos e tal, e promete desflorestamento zero. E a repressão voltou. Eu vejo muito mal os rumos do Brasil. O Lula fez acordo com o Brasil podre bolsonarista. O Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. É o quinto governo do PT. Compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de 5 governos do PT. Esse é o quinto governo do Lula. Compreende? O que o Lula está fazendo é replicar, agravada a relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista, que vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de emenda de relator, com outros nomes. Fala pessoal, quero deixar esse vídeo aqui para vocês. Vejam só essa pancada que o Ciro Gomes vai dar no Lula aí na Globo News. Veja só, diante desse esquerdista, o Ciro Gomes vai descer a lenha no desgoverno Lula e vai falar da sua irresponsabilidade com as contas públicas, segurança, Amazônia, diversos assuntos o Ciro Gomes vai falar e vai descascar o bambu em cima do Lula e da sua incompetência. Bora assistir esse vídeo, mas antes deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O que você está achando do governo Lula? Como é que estamos? Eu acho que nós não estamos bem, não. Eu lhe dizia que o Brasil não está bem porque o meu padrão de exigência é o país que nós poderíamos ser. Sabe, eu estou aqui até me lembrando do Darcy Ribeiro, que dizia que sentia muita dor quando ele cotejava o Brasil que temos com o Brasil que poderíamos ter se as coisas fossem diferentemente tocadas pela nossa política. E esse é o meu critério. Se nós ficarmos amarrados a essa referência trágica do passado, nós não vamos perceber corretamente o tamanho do problema que o Brasil tem por resolver. E essa é a minha grande frustração, que para mim não é surpresa, lamento muito dizer, porque o Lula perdeu o pulso faz tempo. Quando ele assina a carta aos brasileiros, ele abre mão de qualquer, mesmo empírica, de qualquer formulação, de qualquer mudança mais profunda. E acredita que vai dourar a pílula da perversão econômica brasileira, da nossa tragédia social, da nossa tragédia nacional como um país decadente, sob o ponto de vista, vamos dizer, dos padrões de superação da nossa deseducação, dos padrões nosso padrão de saúde, dos padrões do nosso comportamento tecnológico, na nossa maturidade tecnológica. Tudo isso o Brasil está em decadência franca. Hoje o Brasil não é mais controlado pelos governos, mas por facções criminosas e milícias. E isso ninguém está imune no Brasil inteiro. E não se faz nada, não se inova uma instituição, não se muda os orçamentos, não se há uma política sequer para combater um problema que está tomando sede no Brasil. E isso inferniza a vida do nosso povo. Lula vai a Paris e está cheio dos grandes discursos e tal, e promete desflorestamento zero. E a repressão voltou. Por quê? Porque é simples, o Bolsonaro tinha destruído a repressão. E essa repressão tinha que acontecer. Mas não é provável que 40 milhões de brasileiros que foram para a Amazônia integrá-la para não entregar, estou fazendo aqui a menção, não é, das grandes ondas migratórias que o governo federal brasileiro estimulou, e são 40 milhões de brasileiros que vivem hoje na Amazônia Legal e só aprenderam a fazer uma coisa: desmatar para a agricultura, desmatar para criar gado, desmatar para fazer garimpo, desmatar para a exploração de madeira. Eu vejo muito mal os rumos do Brasil. O Lula fez acordo com o Brasil podre bolsonarista. Desculpa, se descer um marciano aqui, que passa por aqui uma vez por ano, não é? Passou aqui em dezembro do ano passado, e deu uma olhada superficial, porque tem que olhar o planeta Terra inteiro para fazer um relatório lá para os seus conterrâneos marcianos. Então ele olha aqui e diz assim, rapidamente, quem está presidindo o Congresso brasileiro? Os mesmos caras do Lula, os mesmos caras do Bolsonaro, anotado. Então quer dizer que a política está na mesma coalizão que dominou. Ou seja, o Lula e o PT apoiaram Lira e apoiaram o presidente do Senado, o mesmo do Bolsonaro. Mas assim, e qual é a linguagem? Não, a linguagem é orçamento secreto, lá atrás é emenda com roubalheira, com dispersão de recursos que já são poucos e tal. Era assim, aí como é que está? Igual, só que aumentou muito o volume. Ah, não, então a política do Brasil é um pouco assim mesmo, é muito suja, a elite brasileira está toda prostrada a esse cinismo. Eu discordo completamente e sou um operador da política. Qual é a lógica que nós estamos, que guia a economia brasileira? Superávit primário, meta de inflação,
câmbio flutuante, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Os juros mais altos do planeta Terra. São iguais, são as mesmas coisas. Então, repare, tudo bem. Evidentemente que é muito melhor você criticar um governo como o do Lula do que criticar um governo como o do Bolsonaro. Caramba, mas nós vamos ficar amarrados nessa âncora mortal? Para mim, não. Ao invés de eu comparar as coisas com o passado, eu comparo com a promessa que foi feita e está muito longe de ser atendida, e comparo também com as condições objetivas de fazer diferente. E eu sei que podia ser. Agora, o ministro Haddad, ele diz, olha, tem que ter uma certa ordem, nós estamos taxando os grandes proprietários, o grande dinheiro, vamos tentar não estourar o orçamento. Isso você não acha um caminho razoável? Acho, só que é mentira. Por quê? Por quê? Porque o Haddad não propôs uma única providência, uma sequer, que de fato taxe os mais ricos no Brasil. Não, é lá fora, fundo de quem tem Não, fundo. não, nem isso. É quem tem fundo. Mas repare, vamos lá, eu sei o que você está falando, é porque a carga de propaganda do governo é essa. É uma fraude. Ele reduziu os impostos sobre os fundos exclusivos. Lá fora, todo mundo está pensando pela propaganda que eles vão cobrar sobre o patrimônio estocado dos endinheirados brasileiros que botaram dinheiro lá fora. É mentira. Eles vão cobrar uma fração mínima que eu ainda quero apurar. Como é que vão fazer isso processualmente, porque isso está hospedado em paraísos fiscais, só sobre o rendimento. O IPTU que você paga aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos gravando esse programa, arrecada por mês mais do que o governo federal arrecada por ano do imposto dos latifúndios brasileiros. Isso vem do Lula, é o 5º governo do PT. Compreende? Parece assim que o Bolsonaro refundou o Brasil e o Lula agora vai nos salvar. Isso vem da tragédia de 5 governos do PT. Esse é o 5º governo do Lula. Compreende? O que o Lula está fazendo é replicar, agravada a relação podre, corrupta, fisiológica, clientelista, que vem se agravando profundamente no Brasil. O Lula bateu recorde de liberação de emendas, de orçamento secreto, de emenda de relator, com outros nomes. E um que se está roubando, Mário Sérgio, deve haver exceções, mas está se roubando 20%, 30% disso pelo Brasil afora, em todo canto. Se inventou corretor de emenda na sociedade brasileira. E com o Lula isso se agravou dramaticamente, enquanto a nossa elite, de forma cínica, artistas, intelectuais, cientistas, lideranças estudantis, todo mundo, se não for assim, como é que seria? Eu digo como é que eu fiz e como é que eu faria e como é que pode e deve ser feito, senão vai dar em tragédia. Quando eu apresento uma ideia para um problema grave, complexo, com a complexidade que a solução exige, que o problema exige, sempre vão buscar a minha motivação. Ou eu estou com inveja, não, isso eu não estou falando. Não é você, mas todas as vezes que eu trato um assunto ou denuncio um problema, ou estou com inveja, ou estou magoado, ou sou um voluntarista e tal, como se eu tivesse caído de Marte e não fosse um vivido, experiente homem público brasileiro. Vamos levantar aqui nós dois a cabeça e olhar o grande quadro. Olha o que a democracia eleitoral brasileira produziu. Collor cassado, foi o primeiro eleito. Fernando Henrique se desmoraliza, o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. Depois do Fernando Henrique vem o Lula, vai bater na cadeia. Tu acha que ele foi absolvido? Nunca foi absolvido. O Supremo fez uma curva para dizer que os processos não deviam ter sido julgados 5 anos depois, nessas maluquices que a institucionalidade brasileira tem praticado. Mas, assim, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi cassada, o Michel Temer foi parar na cadeia. Meu irmão, isso dá certo? Todos eles governaram com esse pragmatismo de se agarrar com os corruptos e fazer discurso de corrupção e não sei o quê, sabe, de se agarrar com a fisiologia. E isto com certeza não dá certo. Você, a sua história partidária é um desastre, Ciro. Completo. Por isso. Total. A minha vida partidária é uma tragédia porque eu procuro me manter coerente. E eu ajudo a fundar um partido que era a cara da modernidade brasileira. Houve um certo momento que parecia pedante PSDB. A arrogância com que nós, tucanos, fundadores, nos apresentávamos para o povo brasileiro. Só nós tínhamos a ciência, nós tínhamos a verdade, tínhamos o monopólio da seriedade do país. Vamos para o poder com essa poderosa aura e com esse currículo extraordinário, vamos para o poder e chegamos lá, fazemos o oposto. Eu não saí do partido para aderir ao governo como os trânsfugas fazem, eu saí para me manter coerente, sabe?
Fernando Henrique, generosamente, escolha o ministério. Você quer ficar aqui? Não vou não concordo com nada do que você está encaminhando aí. Vou embora. Fui estudar. Fui embora para os Estados Unidos. Isso eu não estou falando de mim, sabe? Eu não estou falando de mim. A minha questão é a forma de organizar o povo hoje está muitas vezes mais facilitada do que jamais foi ao longo do século XX. Por quê? Porque nós temos a internet. Cadê o Lula? Cadê o Haddad? Isso é uma canalice. Vai me perdoar você cobrar imposto de renda de quem ganha R$ 2.600 e não cobrar imposto de renda quem bota R$ 1 bilhão de dividendos no bolso da pessoa física. Tenha paciência. O imposto territorial rural da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo recolher por ano o que o IPTU da classe média de São Paulo recolhe por mês. 5 governos do PT, percebe? Então, e essa empolhação, se você mesmo não for vendido, como infelizmente o Lula e o PT se venderam. Queimadas, Amazônia, caos climático, isso está pegando o Brasil em cheio. O governo até agora pouco fez. Você acha que não fez por quê? Por incompetência, por uma questão política? O que aconteceu? Primeiro, há uma distância muito grave, muito perigosa. Acho que a assessoria do Lula não está esmerilhando devidamente uma egotrip que o Lula está, sabe, uma viagem ególatra do Lula. Ele está afirmando um determinado discurso em vários ângulos que acabou esse discurso virando uma gravíssima armadilha para ele. Então, Lula vai a Paris, entra num palanque de artistas em pleno Champs-Élysées e anuncia desflorestamento zero até 2030. 2030 faltam 6 anos. Isso é o discurso, ou seja, estabelecer uma meta que é absoluta. A meta é o seguinte, no 2030 não pode mais ter o testemunho de uma coisa. E hoje festeja que desacelerou o desflorestamento da Amazônia, que é um dos nossos 6 biomas. Não tá? do Cerrado. Não, do Cerrado é o pior desflorestamento dos últimos 15 anos. Mais de 80% desse desflorestamento do Cerrado, recorde dos 15 anos, autorizados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas brasileiras. Por quê? Porque não houve uma única inovação institucional, de novo, que equipasse a sociedade brasileira para uma reconversão produtiva absolutamente difícil de fazer. Por que não está acontecendo? Não está acontecendo porque o governo Lula, o governo do PT, não tem formulação. São 40 milhões de brasileiros falando ainda na Amazônia. Que precisa viver, né? Então, isso se chama biotecnologia, uma nova farmácia, engenharia genética, canal de comercialização, financiamento, assistência técnica, coisa que não surge da noite para o dia. Não, irmão, deixa eu lhe dizer, hoje o território brasileiro é dominado por crime organizado. Quem manda na Amazônia é uma holding do crime. E eu disse isso, e esse general Heleno pediu ao comandante do Exército que me processasse, ele andou me representando, até hoje eu não fui processado. Eu sei doidamente que é verdade o que eu estou falando. E trágico, acabaram de prender um tenente-coronel da ativa do Exército enrolado com crime organizado. Aquilo ali é hoje controlado por uma holding do crime. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mapeou, só que ele não consegue entender, e aí vem o derradeiro argumento. Não tem estrutura de comando e controle para o Brasil tomar conta daquilo. Sabe qual é a mudança que foi feita? Nenhuma. No governo Lula, nenhuma mudança. Você sabe qual é o efetivo? Eu dá vontade de falar baixo, mas estou na televisão. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal do Brasil? É metade do efetivo policial do estado do Ceará, contando Polícia Militar e Civil. Não chega a 7 mil homens, ou 7 mil pessoas. Vamos falar sério. Qual é a efetividade de uma lei que determine tal ou qual coisa? Você sabe o que pode acontecer agora? Nós estamos na iminência de uma irresponsabilidade a mais desse ditador patético da Venezuela, que é homenageado todo dia pelo Lula e pelo PT, que resolveu criar um inimigo externo para tentar superar a tragédia da sua impopularidade interna. Era o meu próximo tema, e um pouco mais amplo, não é só política externa. Eu arremato só ainda na questão, para concluir, que falta senhorio sobre o território brasileiro. Mas é isso. Hoje o efetivo militar brasileiro na Amazônia não aguenta 24 horas de confusão com a Venezuela. Olha que tragédia. O maior país da região, de tanta politicagem, de tanta conversa fiada, de tanta corrupção, não aguenta 48 horas de um conflito com a Venezuela. Agora a Marinha Brasileira tem paciência.
está contratando a Starlink do Elon Musk para fazer a guia de satélite dos nossos barcos. Bom, mas depende do Google. O Google Maps que mapeia. Não tem soberania nenhuma. Nós temos que decidir uma coisa. Se nós queremos ter uma força de defesa dissuasória, ela não pode ser subordinada a um processo de coisa de uma potência com graves tendências hegemônicas no planeta, como os americanos. Não é para brigar com eles, não. É para dizer não. Aqui, neste lugar, quem manda sou eu. Ou então não faz sentido ter forças armadas. Como eu acho que é necessário ter um projeto nacional e sem forças armadas modernas, bem equipadas, esse projeto nacional não se sustenta, eu quero que a base tecnológica seja outra. E a diplomacia tem que buscar isso. Nós temos que buscar um regime de preferências comerciais para a nossa produção, em ambiente de neoprotecionismo agressivo. Nós precisamos buscar. Para que esse papo furado de BRICS? Vamos lá, quero ver aqui. Eu não posso mais aceitar que a China estabeleça uma relação predadora com o mundo, eu sendo parceira dela. Eu quero tirar daqui um regime de preferências comerciais industriais, no caso da China, mas estou tratando de outras coisas. E um regime de financiamento rebelde às interdições ideológicas que os americanos impuseram ao FMI, ao Banco Mundial, às instituições de Bretton Woods. Isto é a política exterior, e o Lula não está fazendo uma coisa e outra, nada. O Lula está buscando ser um popstar, uma celebridade internacional, a falar bobagem em assuntos extremamente delicados e complexos, como foi o caso da Ucrânia. Eu perguntei, cadê o pacificador, o mediador Lula, para 14 conflitos sangrentos que estão acontecendo na África? Coisas graves, né? Guerras de insurgência anticolonial, como está acontecendo ali no Sahel inteiro. Não tem uma palavra a demonstrar que o Lula só se preocupa com a paz onde a imprensa presta atenção. Essa é a tragédia. E aí estoura. Ao norte, a Venezuela com um ditador para quem ele passa pano. Essa é uma linguagem do Ceará, que a gente diz que ele alisa o cara. 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o desenrola é uma grande mentira, outra grande ideia que se jogou na lata do lixo. Eu formulei com detalhes e dá para fazer rápido se não fosse a rendição do governo Lula, Bolsonaro não, Haddad, aos banqueiros. Você tem o seguinte, a sociedade brasileira ilíquida, empurrada por uma informalidade bandida. Nós estamos mandando 50 milhões de pessoas, nossos irmãos e irmãs, para uma velhice sem nenhuma proteção. Sim. A vulnerabilidade da economia brasileira. E o que a gente faz diante disso? Concilia e reforça esse fenômeno para transformá-lo num fator definitivo? É o que o Lula está fazendo. Sabe o que vai acontecer na próxima eleição parlamentar? Não se elege mais um jovem nesse país. Ninguém sério mais nesse país tem chance de se eleger. Um deputado está mexendo com 50 milhões de reais, 60 milhões de reais no mandato. Salvo exceções, está roubando 20%, 30% disso. 20% sobre 60 milhões dá 12 milhões de reais. Acabou a equidade na disputa. Então, nós estamos ensinando para o jovem brasileiro que a política é assim, estou fora. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal, mais de 5.000 reais apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. Se você quiser fazer uma renda de 2 a 5.000 reais por mês trabalhando aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo de como fazer renda aqui na internet. Veja só, esses aí são os meus resultados, é isso que eu faço aqui na internet. Eu trabalho e vivo da internet, e se você quiser entender, aprender a trabalhar aqui na internet, não tem nada a ver com aposta, jogo tigrinho, perder dinheiro, tentar a sorte, nada disso. Aqui é um trabalho sério, onde você produz conteúdos de qualquer assunto, política, futebol, novela, filme, qualquer assunto que você quiser abordar, você pode monetizar e receber mensalmente em dólar. Se você quiser entender como funciona essa profissão aqui na internet e rentabilizar mensalmente, pelo menos de 2 a 5.000 reais. Agora, para isso, você precisa o quê? Estudar e aplicar. Eu não estou prometendo aqui para você que você começa o método agora e de noite está ganhando. Não, não é nada disso. Você vai entender como funciona, você vai estudar, você vai aplicar, você vai com consistência aplicando
E daí então vai vir os resultados. É daquele jeito. Você planta para colher. Então não estou prometendo nada fácil, que você vai virar um milionário, vai andar de Ferrari. Não estou prometendo facilidade para ninguém. O que eu prometo é uma profissão aqui na internet que você pode trabalhar usando apenas o seu celular conectado à internet na sua casa e se empenhando e fazendo renda aqui na internet. Por exemplo, muitas pessoas hoje vivem da internet, muitas pessoas hoje trabalham na sua casa produzindo conteúdos, assim como nesse exato momento eu estou fazendo. Se você quiser saber mais, se você quiser entender como funciona, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é um passo a passo que vai te mostrar o caminho e você, com certeza, se aplicar, você vai ter resultados. Então aproveita essa oportunidade e clica no link no primeiro comentário fixado. Pessoal, quis trazer alguns cortes dessa entrevista do Ciro Gomes, porque tudo que ele falou aí é atual para o governo, não tem nada atrasado. Às vezes, notícias e comentários de Ciro Gomes de 3, 4 anos atrás é tão atual, sabe? Ele falando do desgoverno, o Lula nunca mudou. O Lula nunca deixou a corrupção, nunca deixou esse pensamento comunista, esquerdista, nunca deixou o comunismo, o socialismo, não. Pelo contrário, ele se orgulha disso. Então as raízes do Lula é as mesmas. As pessoas colocaram o Lula na presidência pensando, não, Lula vai vir com inovação, o Lula não é o mesmo do passado, é o mesmo pilantra, corrupto, bandido, ele e toda a esquerdalha, né? Eles vieram aí, exemplo disso é o rombo nas estatais, é desvio de dinheiro, é ministro sendo expulso do partido, trocando ministros por causa de corrupção, é uma bandalheira, é o irmão do Lula no escândalo aí do INSS com desvio de bilhões, é o filho do Lula que hoje é um multimilionário, é o Lula que é outro milionário. Como é que a pessoa fica milionária assim sem trabalhar em nada? Então, sabe? Então é de se estranhar. Então o Ciro Gomes está falando exatamente aquilo que o Lula é, né? Corrupção, bandalheira. O que o Brasil está crescendo, avançando, prosperando? Nada. Quando a gente vem olhar a economia com Fernando Haddad na frente, é lamentável, é vergonhoso. Pelo contrário, as estatais que um dia deram lucro no governo de Bolsonaro, hoje estão dando prejuízo, rombo fiscal está aí. Então, 2027, o próprio governo, a Simone Tebet já falou, já vão entregar 2027 com uma dívida monstruosa para o Brasil. E o Lula vem com esses auxílios, sabe, querendo comprar o povo. Esses auxílios é para comprar as pessoas, gás de graça, é luz baratinha, sabe? É um discurso eleitoreiro. Eu não estou dizendo que é errado, mas ele faz isso no sentido eleitoral, para ganhar voto. Não é para o bem das pessoas, não. É para manter as pessoas presas dentro dessas coisas. Ele não quer dar oportunidade para as pessoas avançar e crescer, emprego, não. Ele quer dar auxílio para prender essas pessoas. E, infelizmente, muitas pessoas votam no Lula por causa desses auxílios, sabe? Ele não ensina as pessoas a pescar, ele dá o peixe para as pessoas viverem mantendo-se naquilo, para as pessoas ficar penduradas nesse governo e não deixa as pessoas serem independentes, porque o Lula e a esquerda só ganha se for dessa forma, prometendo, dando e ameaçando, ó, se vocês não votarem em mim, vai ser cortado, o próximo governo vai cortar esses auxílios. Então, é triste, é lamentável, é inacreditável, mas é a realidade. Então, o Ciro Gomes está falando tudo que o Ciro Gomes falou aí, e é porque o Ciro Gomes é de esquerda, mas tudo que ele falou aí é uma realidade. O PT, a esquerda, eles estão aí comprando, escravizando o povo, e o Brasil continua no mesmo buraco de sempre. É triste, é lamentável, é vergonhoso, mas é a realidade. Então eu queria trazer esse vídeo apenas para mostrar um pouco da indignação de Ciro Gomes, que eu compartilho, não votaria nele, eu sei que ele é de esquerda, mas ele tem um pensamento até que em uma certa lógica até correta. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.